Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, é com muita satisfação, com muita alegria que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade, um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos receber lideranças de todas as regiões do nosso Brasil. Eu estou aqui, esse amigo de vocês, Alan Croce, juntamente com a nossa jornalista Elisângela Isaac, para juntos trazermos uma entrevista especial, importantíssima, né, de uma liderança feminina que tem uma voz forte na defesa dos direitos das mulheres, da democracia e também dos direitos sociais. Estou falando da nossa professora e vereadora Ana Lúcia Rodrigues, né, que é da cidade de Maringá, estado do Paraná. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Alan, Elisângela. É uma grande alegria estar aqui, né, poder conversar com todo o nosso país por meio da Rádio Legalidade, que faz um trabalho muito legal, né, que discute aquilo que eu defendi minha vida inteira, que é a ampliação da democracia, porque a democracia é um processo em construção e certamente o nosso PDT, né, os seus canais de comunicação contribuem para a construção e para a expansão da nossa democracia. Isso é muito legal. Tá certo. Vereadora, a gente sabe que a senhora tem uma brilhante trajetória na área da educação e eu gostaria de iniciar lhe perguntando como que foi a senhora sair da área da educação, que formou muitas gerações conscientes, né, dos seus deveres e de suas obrigações, para ingressar no mundo da política. A gente sabe que a senhora tem uma atuação muito forte lá no município, no estado, e gostaria que a senhora iniciasse então comentando sobre a sua trajetória de vida e também, principalmente, sobre a sua trajetória política. Nós temos quantas horas, por gentileza? À vontade. Porque, na verdade, quando as pessoas me perguntam, eu sou vereadora, né, conforme você disse, da cidade de Maringá, e as pessoas me perguntam, mas vereadora, como que você, né, fez uma vida inteira na sala de aula, né, lá na universidade? Fiquei 35 anos atuando na Universidade Estadual de Maringá. E como que você consegue, da sala de aula, ser eleita, na primeira eleição, eleita vereadora? Eu digo, bom, é que na sala de aula, Alan, eu já atuava com as questões sociais. Primeiro porque, né, eu atuei no Departamento de Ciências Sociais, né, nos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e em Políticas Públicas, e isso sempre me fez atuar com a nossa realidade local, regional, estadual, né? E como socióloga, né, tenho formação em Ciências Sociais, fiz mestrado em Filosofia, doutorado em Sociologia Urbana e pós-doutorado em Urbanismo. Então, com essa formação e com a atuação da própria sociologia, da política pública, do planejamento urbano lá na sala de aula, a minha matéria era a realidade que a gente vive. Era o processo de desigualdade, de injustiça social que sempre me incomodou profundamente. As contradições da nossa sociedade que sempre me incomodaram. E até por isso eu fui fazer sociologia, né? Fui fazer ciências sociais. Então, de fato, foi esse percurso, né, de atuar na sala de aula com o pé lá na realidade. E eu sempre trabalhei com a sociologia clássica. Eu sempre dei aula, inclusive eu gostava de dar aula nos primeiros anos, né, trabalhando ali na introdução à sociologia, trabalhando com sociologia 1 e 2, no máximo, assim, para primeiro e segundo anos, portanto, com teoria sociológica, mas jamais, né, pensar na teoria descolada do objeto que ela está tratando, né, descolada exatamente dos conflitos, das contradições, das desigualdades, da realidade que caracteriza o Brasil, caracteriza o Paraná e caracteriza Maringá também, que é tida como uma cidade modelo, né? Inclusive o slogan de Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, mas uma melhor cidade do Brasil para se viver, onde também tem uma taxa de pobreza alta, tem um processo de desigualdade, um processo de periferização da pobreza, né, num universo de 130 mil chefes de família, né,
130 mil famílias, nós temos 55 mil famílias inscritas no CAD único. Ou seja, temos muitas pessoas na linha da pobreza. E aí não teve outro jeito, né? Quando eu vi, de fato, eu estava lidando com uma realidade que, ao encerrar, né, ao ir saindo da academia, da Universidade Estadual de Maringá, eu, ao mesmo tempo, disse, eu tenho a contribuir, né? Até hoje eu questionei muito, eu perguntei muito, eu refleti muito, e agora, né, eu posso contribuir como uma agente política para dar respostas, né? É isso que eu venho tentando fazer como vereadora. Pois é, a senhora agora está no seu segundo mandato, né? Segundo mandato. Ou seja, já teve um tempo suficiente, já passou a fase do namoro, já enfrentou a realidade e foi candidata novamente, reeleita. Então, quer dizer, a senhora continua acreditando que realmente aquilo que aprendeu, que estudou e desenvolveu na academia, ele tem a sua utilidade na vida pública, porque poderia se dizer até que é colocar em prática aquilo que foi estudado. Eu acho que sim. Até porque, né, e aqui não vai nenhum desmerecimento, né, a todos os políticos que estão aí eleitos, principalmente nos legislativos, mas a gente precisa de mais gente com mais conhecimento. Né, infelizmente, a gente assiste até um descrédito do político, né, e eu sou uma política hoje, e a sociedade avalia muito mal os políticos. E eu acho que um dos motivos, né, pelos quais isso acontece, talvez seja pela falta de uma formação mais sólida. É claro que nós temos eu não sou ingênua, né, de achar que não todos têm que ser, né, doutores. Não é isso. Nós temos que ter representatividade nos legislativos, e temos. Né, nós temos uma sociedade composta de uma pluralidade de formações, de religiões, de cor, de gênero. Enfim, nós somos uma sociedade absolutamente plural, ela tem que estar representada. Aliás, não está ainda, né? Tem poucas pessoas negras, tem poucas mulheres, né? Temos poucos indígenas, temos população LGBT não está presente. Então, falta ainda muita representatividade, mas o legislativo, claro, tem que ser essa representação. Todavia, precisamos de mais gente com mais formação, sabe? Que conheça mais a realidade, mas que não apenas conheça, mas se comprometa com essa realidade. Eu até digo, às vezes, especialmente para os meus alunos, né, apesar de eu ter já saído da graduação, eu ainda tenho atuação na pós-graduação, ainda tenho, né, muitos encontros com os estudantes que, como você disse, eu formei, né, ao longo de todos esses 35 anos. Né, eu sempre digo que se a política tivesse bem legal, tivesse, os parlamentos representativos, comprometidos, eu não estaria ali, talvez. Porque a minha presença não seria necessária. Mas eu sinto que o meu perfil contribui, para completar essa lacuna de pessoas que conhecem a realidade, que sabe quais são as respostas, tenta dar essas respostas e se compromete efetivamente com as políticas públicas, com os direitos que estão assegurados na Constituição Federal, porque nós temos uma extraordinária Constituição Federal, que não se implanta. Nós temos princípios, que garantem igualdade, né, que garantem condições de bem-estar para toda a população. Garantimos os direitos sociais a todos os bens necessários, direito ao transporte, à saúde, à educação, à segurança alimentar, à assistência social, mas isso não está dado ainda na realidade. Né? Por isso eu estou na política, né? Porque eu acho que posso contribuir para que os direitos sejam assegurados a todas as pessoas. Legal. E como é que foi sair das salas de aula e levar a candidata professora Ana Lúcia para a população? Vender, vamos colocar assim, né? Apresentar a pessoa e as suas propostas. Foi muito diferente? Teve estranheza? Como foi esse contato com a população? Não é fácil. Né? Não é fácil porque eu parti do zero.
né? Tudo bem que eu tinha já uma atuação junto aos movimentos sociais, então as pessoas já conheciam a professora Ana Lúcia. Eu trabalho com a população em situação de rua em Maringá, né? Então as pessoas já sabiam que, nossa, a professora faz pesquisa com essa população, defende essa população, que eu já defendia. Eu já, né, me comprometia com o poder público, porque, estando na universidade, também coordenei, por 15 anos, um núcleo de pesquisa só de política urbana. O Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisadores, assim, fantástico, para que o direito à cidade seja assegurado para toda a população, né, e a pesquisa, né, saber das questões é o caminho para a gente assegurar o direito à cidade. Trabalhava, portanto, com planejamento urbano, com planos diretores, planos de habitação e, portanto, com as gestões municipais de toda a região metropolitana. Então, assim, eu já era um pouco conhecida, mas só isso, conhecida como a professora, a pesquisadora, por certos segmentos da sociedade, mas isso não elege. Né? Ah, não, mas eu tenho meia dúzia de pessoas ali, tem aqui uns amigos agentes políticos, tem umas lideranças, mas é preciso ficar mais conhecida, Elisângela. E esse é um desafio, especialmente para nós mulheres. Por quê? Principalmente para nós mulheres que estamos começando, que não temos marido com nome famoso, que não temos pai na política, que não temos padrinho, que não temos dinheiro, o professor não tem dinheiro, né? Nossa, a professora da universidade ganha bastante, não, né? Nós temos nosso salário digno, mas não é suficiente para fazer campanhas. Então, não é fácil, né? Num primeiro momento, assim, inclusive as pessoas, quando eu me tornei candidata, as pessoas me diziam, nossa, professora, você vai ser bem votada, você vai ver, você vai chegar a fazer 1000 votos. Ai, que legal. Eu estou torcendo, estou trabalhando, Daí, o que eu fazia? Eu ia conversar com aquelas pessoas que já me conheciam, pedir que elas, né, ampliassem o meu nome nos círculos delas, onde eu não ia ter tempo de chegar. Também não tinha dinheiro para investir em cabos eleitorais, não trabalhei com cabos eleitorais, né, na primeira campanha. Trabalhei com alguns amigos, né, que faziam lá, em algum momento vinham ajudar a fazer uma panfletagem, né? Então, aí eles eram todos pessoas que ajudavam voluntários, né? Voluntários, estava esquecendo essa palavra, voluntários, mas também não é suficiente, né? Então, as pessoas me diziam, não, os analistas políticos, inclusive, eles diziam, você vai fazer 1000 votos, você vai conseguir um capital legal para uma próxima eleição, conseguir se eleger, você não pode desistir. Eu falei, não, fica tranquilo, eu não vou desistir. Aí, resultado, né? Eu não apenas fui eleita, como eu não fiz 1000 votos, eu fiz 2.770, suficiente para ser a quinta candidata com a maior votação, né? Fui a quinta, inclusive vereadores que eram vereadores não foram reeleitos, né? Tiveram menor votação e eu, né, fui eleita. Então, foi uma surpresa, Elisângela, para as pessoas, né? As pessoas sempre me perguntaram, como, né? Como é isso? Aí sim, como resultado de uma vida de atuação. Né? No meu caso foi isso que me elegeu. E essa sua vida acadêmica, o conhecimento, os estudos, os contatos diretos com as populações, fez com que a senhora conhecesse a realidade, a necessidade, e eles vissem exatamente uma pessoa que estava comprometida com o social, né, com a sociedade em geral, não apenas um segmento, mas com aqueles segmentos com os quais a senhora já dialogava, né? Sim, exatamente. E aí os multiplicadores acontecem. Não, eu acho que aí vai mesmo no boca a boca, sabe? Ou então, eu, por exemplo, eu fiz um material, né, que eu distribuía na feira, né, em alguns territórios, inclusive mais centrais, né, eu não tive muitas pernas para ir, por exemplo, para as áreas mais periféricas. Né, eu acabei ficando um pouco na região da universidade, nas regiões mais centrais,
conversando com as pessoas, e tem muita gente, inclusive no meu bairro, né, eu distribuí um folheto onde aparecia a minha formação. Aí muitas pessoas me mandavam recados no e-mail e no aplicativo para me dizer, olha, eu vou votar em você porque você é doutora, né? Eu vou votar em você porque eu estou vendo que você, né, é a professora da universidade. Então, assim, eu acho que muitos dos votos que eu tive têm a ver com esse perfil, certamente. E depois, na segunda eleição, aí mais gente já me conhecia, né? Aí eu acabei entrando em territórios em que antes, né, eu não entrei, não tive voto, e fui ampliando, né, ampliando essa votação, porque aí, como vereadora, eu transformei todas aquelas demandas que eu ia recebendo em políticas públicas por meio de legislação. Em 4 anos como vereadora, eu apresentei 240 projetos de lei. Até terminar, né, o primeiro mandato, o prefeito já tinha sancionado quase 150 projetos, eles tinham virado lei, né? E a maioria eram esses, eram diretrizes de políticas, eram políticas públicas, era, sei lá, sabe, políticas para as mulheres, porque essa também é uma questão. Naquele momento, na minha primeira eleição, não tinha nenhuma vereadora no Legislativo de Maringá. Nenhuma, zero, né? Só tinham homens. Aí eu fui dar uma olhadinha em que legislação os homens tinham em 4 anos aprovado. Alguma lei que constava a palavra mulher, né? Só tinham 2 aprovadas, e foi de um momento em que uma vereadora, uma professora assumiu, porque um vereador saiu para ser candidato a deputado. Ele saiu por 2 meses. E ela tomou o lugar dele e apresentou 2 projetos. Aqueles foram os únicos projetos de lei que tinha a palavra mulher, ou seja, alguma política para a mulher. E, além disso, tinha outras 5 ações que eram requerimentos, fazendo alguma questão sobre, né, as situações das mulheres ao prefeito. Tinha 7, em 4 anos, 15 vereadores apresentaram 7 instrumentos ali no Legislativo que tinham alguma questão com mulher, e 2 projetos importantes, inclusive foi para uma mulher. Ou seja, então eu cheguei com muita vontade de trabalhar política urbana, de trabalhar questões ambientais, né, de atuar muito nesse campo, e acabei atuando muito em políticas para mulheres, em políticas para a educação, porque era um vácuo, não tinha essas discussões, né, da rede municipal e da questão das mulheres. Isso inexistia no nosso legislativo em Maringá. Mas são áreas que, de certa forma, elas acabam se entrelaçando, né? Talvez seja até um problema da raiz da questão dos outros pontos que a senhora também gostaria de ter já começado por eles. Não, certamente. Né, enfim, eu fui, né, dando conta, assim, de demandas que eram demandas que antes não se viam expressas, entendeu? Né, as pessoas, é claro que o problema não existia antes, existia, né, mas ele não rebatia, né, num mandato que assumia, que fazia lei, que eu fiz muitas reuniões públicas, muitas audiências públicas, enfim, né. A senhora chegou ao PDT, como contava aqui para a gente antes, um pouquinho antes do programa, a convite de um ex-quadro do partido. E como foi para a senhora conhecer o PDT, se já conhecia, ver aquilo que a senhora já vinha desenvolvendo, estudando, né, na vida acadêmica, como professora, como na área atuação social, e se deparar com a ideologia do PDT e o seu acolhimento no partido? Como é que se deu esse? Bem, durante muitos anos eu não me filiei, né? Eu fiquei na academia, sempre tendo essa atuação que falei aqui, mas não cheguei a me filiar a nenhum partido. Antes do PDT, eu tive uma experiência partidária, né? Eu fui convidada e me filiei ao PCdoB, né? Fiquei lá pouco tempo, né? Esqueci desse detalhe, importante na minha carreira política. Como filiada no PCdoB, nós construímos
né, ao longo de uns 2 anos, um projeto partidário para eu sair candidata a prefeita. Mas assim, sem mando partidário, sem fazer parte da direção, né? Só trabalhando, construindo, trabalhando, organizando nomes para serem, inclusive, candidatos a vereadores. E essa coisa que eu sei fazer, que é construir partido. Eu sei e gosto de fazer. Todavia, eu fui absolutamente frustrada porque a direção municipal, aliada à direção estadual, se coligou com outro partido e não deu bola para o projeto que a gente tinha construído, não quiseram. Eu me apresentei como pré-candidata a prefeita, o meu grupo, eu não era pré-candidata de mim mesma, de um grupo político, e os dirigentes não aceitaram, não quiseram, falaram não, né? E aí, para não perder todo o projeto, inclusive, eu aceitei ir vice junto do outro partido, numa coligação, para eu para eu ter como acomodar pelo menos alguns vereadores na chapa, que naquele momento não tinha chapa própria, né? Ainda era 2016, quando você não tinha nem a gente tinha coligação também na eleição proporcional para vereador. Então tivemos que coligar, eu botei dos meus 23 candidatos que eu tive que, infelizmente, deixar 13 fora e aí eu botei 10, né, na chapa da coligação, fui candidata a vice, mas assim, eu fui de fato para não perder todo o projeto que a gente tinha construído. Não fomos eleitos e, terminada a eleição, no domingo, na segunda-feira eu pedi para sair do partido. Falei, não, eu não fico nesse partido que não me deu a oportunidade de fazer o projeto que eu queria fazer. Saí. E fiquei, então, falei, agora eu vou escolher um partido, né? E eu escolhi o PDT, por conta do nosso programa partidário, porque, né, é um programa trabalhista, né, que coloca o trabalhador no centro da construção da sociedade. E é um programa que diz, por meio da educação, né, que nós vamos construir uma nação soberana. E esse sempre foi meu sonho. Nós não podemos ser uma nação do tamanho que somos, com o potencial que temos, uma nação a reboque, sabe, de paizinho do primeiro mundo. Eu acho isso um absurdo. Nós não precisamos disso. Nós temos todas as condições, né, de sermos soberanos economicamente, com o conjunto de matéria-prima que a gente tem, né? Chegamos aí, há anos atrás, a ter autonomia de indústria petrolífera. A gente estava com a possibilidade, né, a gente estava extraindo petróleo do pré-sal, né? A gente estava refinando, né? Vem o presidente anterior e arrebenta com as refinarias, sabe? Acaba com a nossa possibilidade de dominar a indústria petroquímica, como a gente vinha fazendo. Então, assim, eu falei, esse é o partido, né? Esse é o único partido que eu posso escolher, e eu não saio do PDT, né? Só que tem um detalhe, você tem que ter espaço para você ajudar a construir o próprio partido onde você está, né? Aqui eu consegui esse espaço, né? Tanto que eu entrei, né, porque eu fui convidada, né, pelo então prefeito. O prefeito era do PDT, né? Ele me disse, vem, eu falei, vou, porque eu já queria ir mesmo, né? E ele, inclusive, era aluno meu no programa de mestrado em Ciências Sociais. O chefe de gabinete era meu orientando de mestrado, ou seja, tinha um grupo bem legal, assim, né, no nosso programa de pós-graduação. E aí vim, assim, muito feliz, né? Falei, não, vamos fazer, você vem e você é candidata a vereadora. Perfeito, né? E isso acabou se dando mesmo. Eles saíram do partido, infelizmente, mas eu estou aqui. Acabei depois vindo para a direção municipal, né? Me tornei presidente. Nós criamos o diretório municipal do PDT, né? Temos um escritório bem legal lá que funciona como escritório local e regional. Então, assim, é construção político, partidária e eleitoral. Na eleição é o fim, né, que só vai ser bem sucedido, inclusive, se você tiver essa construção anterior. E eu insisto com os nossos líderes. Falou, gente, a gente precisa construir partido, precisamos
levar o nosso programa partidário belíssimo que nós temos em honra do Brizola, sabe? É o partido do Brizola, o partido do Darcy Ribeiro, né? O antropólogo extraordinário que leu esse país. Então, eu, assim, digo, esse aqui é o meu partido, é para eu ficar, e esse partido ainda foi me dando espaço. Sou vice-presidente estadual, junto hoje com o nosso, né, próximo governador do Paraná, Maurício Requião Filho, entendeu? Ele está presidente, mas estive antes vice-presidente também com o nosso deputado Goura, que faz um trabalho extraordinário. Ou seja, né, a gente tem realmente um cenário, né, pedetista no Paraná extraordinário. É como a senhora falou, eu ia mencionar mesmo o Requião Filho, porque quando ele chegou aqui, ele disse uma frase semelhante à leitura que a senhora fez agora. Ele disse: a gente chega no partido com vontade de trabalhar e com os nossos ideais. A liderança, ela vai sendo constituída enquanto a gente trabalha. Não há necessidade de brigar, só de trabalhar. Pronto. Essa é a minha forma de pensar também. Legal. Mas falando ainda em eleições, eu gostaria de perguntar, até porque o seu nome está sendo muito bem cogitado, né, para as próximas eleições. E a gente que lhe acompanha o seu brilhante trabalho nas redes sociais, mais de 200 projetos aí aprovados, que a gente sabe, em defesa das mulheres, também dos direitos sociais, tem uma atuação muito importante. O que a gente pode esperar, né, da senhora para as próximas eleições lá no Paraná, que a gente sabe que está bem disputado lá, o PDT está forte com o nosso pré-candidato, Requião Filho, Sim. juntamente com a nominata lá de deputados estaduais e federais. O que a gente pode esperar da sua próximo passo aí, do seu próximo projeto? Bem, eu estou pré-candidata a deputada, né, deputada estadual, e com possibilidade, quem sabe até, de ser federal, mas, de fato, todo o trabalho que eu venho fazendo é como pré-candidata a deputada estadual. E por que eu digo com possibilidade? Porque eu, no partido, estou à disposição do partido, né? Essa é sempre a minha... por isso, é sempre a minha perspectiva de atuação partidária, né? Eu estou aqui, mas não sou eu, né? Eu estou aqui para construir partido. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição do partido. Mas como? É claro que a gente tem que começar a trabalhar antes dos 45 dias da eleição, né? Então, eu me coloco à disposição. Claro que é somente lá na convenção que a gente vai confirmar esses nomes, né? Mas estou lá, estou à disposição, estou construindo a pré-campanha, construindo a pré-candidatura, né? Ampliando a minha área de atuação, né? Nós criamos, desde a eleição passada, para vereadores e prefeitos, criamos direções municipais em mais de 20 municípios ali da região de Maringá. Né? Então, eu estou ampliando isso agora, fazendo pré-campanha, construindo direção municipal, conhecendo novas lideranças, trazendo mais gente, né, para o nosso partido, e vou chegar a 50 municípios aqui na nossa região de Maringá como pré-candidata, né? Espero ter meu nome confirmado na convenção, acredito que sim, porque quanto mais a gente trabalha na pré, né, mais possibilidade, com mais densidade eleitoral você chega para uma convenção, né, para oferecer seu nome ao partido. Então eu estou assim, Alan, estou na construção, estou feliz, né, de fazer parte, né, dessa nominata, né? Já tenho lá, meu nome está lá, né, como pré-candidata, e mostrando para o partido a possibilidade, sim, né, de ser eleita, né? Porque todos nós candidatos entramos com vontade de ser eleito, mas você precisa construir isso, porque, como nós falamos, não é fácil, né? Se uma candidatura local, municipal já é difícil, uma regional, né, que depende de um conjunto, né, de muitos eleitores, né, porque se com 3.113 votos eu fui eleita, agora no segundo mandato a vereadora, eu vou precisar de 10 vezes isso para ser eleita uma deputada. Então, 10 vezes mais trabalho. Mas uma participação das mulheres na política é de extrema importância, né, Elisângela? Até porque ela fez a diferença na Câmara e a gente vai torcer para que ela consiga também
Quem sabe aí a nível estadual, federal, Federal. uma representação de extrema qualificação, né? Não, com certeza, principalmente porque foi exatamente aquilo que ela mencionou para a gente logo no início da conversa. Conversava com as pessoas na rua e elas diziam: vou votar na senhora porque a senhora é professora, porque é uma acadêmica, é uma universitária, é uma pessoa que está ali estudando, conhecendo a nossa realidade e as nossas necessidades, né? Então, essas necessidades que a população de Maringá viu ali, é a necessidade que o Brasil tem de uma mulher, como a senhora também falou, ou seja, chegou lá e se deparou com uma carência de projetos que atendessem à pauta feminina. Sim. Né? E o Brasil como um todo ainda carece de conhecer, inclusive, as leis que já possuem, né? Que também já dão muitos respaldos, muitas garantias e que não são cumpridas. Sim. Por desconhecimento. Inclusive tem uma lei que vigora há 2 anos, né? Ela é uma lei nova que trata exatamente de um elemento que afastava a mulher da política, que é uma lei que coíbe, né, a violência política, seja durante as campanhas, né, porque na campanha a mulher é muito mais vítima de violência do que o homem, especialmente hoje com as redes sociais. Ofensas de toda ordem, fake news que desqualificam, né? Então, assim, é muito difícil. Eu própria, na primeira eleição, não tinha ainda lei contra a violência política, mas se tivesse, nós poderíamos ter acionado essa lei e levado, é um crime federal, levado à Polícia Federal, a acusação, né, porque o que nós fizemos? A primeira eleição em 20, nós tínhamos lockdown, né, a gente estava fazendo aquela eleição em plena pandemia, então era tudo muito virtual. E em algum momento nós reunimos as mulheres candidatas a vereadora do PDT em Maringá para uma live. Reunimos, éramos 11 mulheres, né? Estávamos lá fazendo a live, lá na discussão, ao vivo, né? E aí entrou uma pessoa e fez uma ofensa muito de baixo nível. Baixíssimo nível a uma das pré-candidatas. Né? Foi terrível, a gente inclusive apresentamos denúncia, registramos BO na Polícia Civil, mas, enfim, a gente não tinha mecanismos para coibir. Hoje a gente tem. Primeiro a lei contra a violência política, né, que essa pega hoje muito bem. A Polícia Federal está acatando. O juiz, né, se você apresenta diretamente ao juiz ou ao Ministério Público uma denúncia dessa, eles estão acatando, principalmente se tiver provas. Né, se for das redes sociais, mais facilmente ainda. Comentário em postagem conta? Sim, comentário. Esse, por exemplo, era um comentário lá, o sujeito na própria live. Mas se você faz uma postagem qualquer, uma pessoa vai lá. Eu própria fui vítima de várias agressões, né, ofensas, a partir de postagens que eu fiz, né? Eu tenho várias ações correndo, seja na polícia, a partir da Polícia Federal, né? Seja a partir do Ministério Público, e estão na Justiça contra, por exemplo, comentários que pessoas fizeram a programas da TV que tratavam da minha matéria, ou a mim mesma falando nas minhas redes sobre alguma coisa. E a gente já tem cada vez mais mecanismos para coibir assédio, né, coibir importunação sexual, assédio moral, assédio sexual. As principais vítimas são as mulheres, e na política também, e a própria violência política, que é aquele tipo de violência que se trata de questionar, né, questionar a sua capacidade, questionar a sua aparência. Entendeu? Isso é violência que está tentando afastar, calar a mulher, né, invisibilizá-la, tirá-la, desanimá-la. Muitas mulheres se desanimaram com a política por causa disso. Isso é tão interessante que a senhora está falando, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma das nossas candidatas, nossas pré-candidatas aqui no DF, e uma das coisas que ela estava desabafando comigo, depois eu fui olhar e conferir, e fiquei estarrecida, era justamente o número de
comentários nas postagens dela que não estavam direcionados ao que ela estava falando. Eram pautas polêmicas, mas a narrativa foi toda para a aparência dela, de forma muito agressiva. A gente sente a violência como se fosse conosco, né? E ela disse que a assessora dela ainda falou para ela, olha, poste e não leia os comentários, porque se você ficar atento ao que está sendo comentado, você vai desanimar. Não, mas é exatamente assim. As pessoas, né? Eu já recebi críticas as mais absurdas do meu cabelo. Recentemente, isso porque é uma questão pública lá em Maringá, portanto eu vou falar, né, eu estou inclusive com uma pendência judicial numa relação, né, com um jornalista que apresenta um programa desses policiais horrorosos, porque eu cobrei ao prefeito que ele não estava cumprindo, junto da Avan, a mesma legislação e as mesmas exigências, né? Ele não estava cobrando o mesmo que se cobra de todos os comerciantes que instalam o seu comércio na cidade. A partir dali, o próprio senhor chamado Velho da Avan entrou na postagem e me disse que era para eu pegar a minha vassoura e dar uma volta pela cidade. Esse é o dono da Avan entrou e fez esse comentário, me chamou de alguém que anda de vassoura pela cidade. Né? Isso é uma violência, isso é ofensa, isso, né? Então, assim, isso está caminhando. Né? Claro que eu fiz uma denúncia, inclusive já chegou aqui ao Ministério Público Federal, a Defensoria Federal e a Justiça Federal. Né? Porque as juízas, as defensoras, né? Você tem hoje uma força-tarefa, a própria ministra Carmen Lúcia é alguém defensora da presença da mulher na política e de que, né, os direitos que nós temos sejam assegurados e cobrados desde a primeira instância. E lá na primeira instância a questão é complicada. Né? Muitas vezes o próprio juiz diz, não, mas isso aqui não é violência política. Ou o próprio delegado, fazendo eu uma denúncia, ele fala, não, né, não se trata de violência política, não é uma violência porque você é mulher. É assim. Quando alguém me manda subir numa vassoura e dar uma volta pela cidade, me chama de bruxa, isso é porque eu sou mulher. Ninguém mandaria um homem subir numa vassoura e dar uma volta pela cidade. Então, tem aí uma cultura que a gente precisa alterar, uma cultura que é machista, sim. Né? Então, a presença, quanto mais mulheres nós tivermos em espaços de poder e de decisão, mais, primeiro que a gente vai influenciando as mais jovens, porque a mulher na política influencia as jovens, né? Influenciam as meninas, é fantástico a gente ver isso. E primeiro isso, e segundo que a gente está com, você me falou, né? Como é estar na sala de aula ou estar lá como vereadora? Na sala de aula eu tinha um poder que era o poder da formação. É difícil, é construção de conhecimento, é ajudar, né, a formar consciência sobre a realidade, mas é mais demorado. Na política, o caminho é mais curto, porque você tem a caneta na mão, você tem poder na sua mão para decidir, para fazer legislação, para alterar imediatamente a vida das pessoas. Então, é fantástico, nós temos que estar lá, temos que estar presentes, porque é muito pouca gente, 15% nos parlamentos de mulheres, é muito pouca gente, pouquíssimas prefeitas. Em capitais, nós temos 2 prefeitas, pouquíssimas prefeitas no Brasil inteiro, né? Poucas vereadoras. Em Maringá, num conjunto de 300 vereadores ao longo da nossa história, nós só temos 16 mulheres. De 300, 16 foram vereadoras. Ou seja, é um mundo que nós temos que conquistar. Agora, a legislação vai precisar ajudar nisso. Vai ter que ter atalhos, né? A próxima reforma eleitoral será muito importante quando se garante uma cota de 20% de cadeiras destinadas às mulheres. Nós precisamos disso urgentemente, isso está parado aqui no Congresso. Ou seja, sai da questão da cota para candidatas e entra para a cota de cadeiras. Cadeiras, e muda o cenário. Total. E deixa de ter tantas candidatas laranja, como a gente sabe que muitos
partidos, né? Garantir 30% de proporcionalidade já é um grande passo, é importante, mas é isso. Infelizmente, as candidaturas fictícias, para não nos chamarmos de laranjas, é uma realidade nesse país. Né? Mas, por outro lado, a justiça também está pegando muito, derrubando chapas até hoje, de candidaturas, né, cujas mulheres eram apenas para compor a proporcionalidade, porque a gente fala em cota, mas não é cota. O que a justiça diz é preciso ter chapas com proporcionalidade de gênero. Poderia ser 70% de mulheres e 30% de homens. Né, mas não. Então, o máximo que os partidos estão conseguindo é garantir uma proporcionalidade de 30% de mulheres e laranjas. Sendo que as mulheres são a maioria ainda, né? Maioria. Somos 54% das eleitoras no Brasil hoje. Quase 52% de mulheres e 54% das eleitoras. Maioria. Mas, quando a gente pensa na efetiva composição dos parlamentos, a gente tem 10% a 15% de mulheres. Pois é, eu acho que entra nisso, Alan, que ela está falando, né, de essa representatividade, as mulheres se verem espelhadas, se verem inspiradas a entrar para a política, vendo outras mulheres com mandatos e bons mandatos, né? Mandatos que realizam, né? Mas tem essa questão que a senhora falou, a se combater a violência política e tantas outras questões ligadas ao machismo, à violência de gênero, que muitas vezes afasta a mulher também, porque às vezes ela até se anima e aí ela acaba se desanimando no meio do caminho, justamente por causa desse tipo de coisa. Um exemplo concreto, a chapa de 2020 que eu te falei, que teve uma das nossas candidatas ofendida na primeira aparição pública dela. Na segunda, aí nós fomos montar a chapa, né, para essa eleição agora, que foi minha segunda eleição, ela não quis vir para a chapa. Eu fiz de tudo para convencê-la. Eu disse, não, mas agora mudou, agora nós temos a lei de violência política. Se você sofrer de novo o tipo de ofensa que você sofreu, né, a gente tem agora uma força legal muito maior ao nosso lado, especialmente na campanha. Na campanha e depois na atuação das gestoras e das legisladoras. Mas ela não quis, ela me falou, professora, eu nunca mais serei candidata. Aquilo afetou a minha vida familiar, aquilo afetou a minha autoestima, né? Eu não quero nunca mais. Vai que esse cara de novo venha me ofender, outra pessoa me ofenda. Então, assim, ela se afastou da política. Tem as questões pessoais. Agora, o que eu acho interessante é a senhora dizer que quando foi fazer a denúncia, algumas vezes escutou falar, não, mas isso aqui não entra em violência. O que eu acho mais, temos aqui um advogado, e aí o que eu acho mais estarrecedor nisso tudo, porque além da questão da violência política, que agora já é lei, você tem o artigo 150 da Constituição sobre injúria, e injúria nada mais é do que você ofender uma pessoa verbalmente com palavras que depreciem, faça com que ela se sinta depreciada na sua essência enquanto pessoa. E o que são isso? Os xingamentos. Sim, pronto. As ofensas, né, verbais. E a dificuldade que a gente tem de fazer prosperar. Mas, pensando em violência contra a mulher, eu sou procuradora da mulher da Câmara de Vereadores. E eu acolho denúncias. E denúncias relativas à Procuradoria da Mulher trabalha mais com violência doméstica, que é o que é mais comum, né? Violência política tem sido eu, a vereadora lá de Itambé, a vereadora de Sarandi, sabe, assim, as pessoas que estão nos mandatos. Pontuais. Agora, violência doméstica é uma tragédia nesse país. Todos os dias, a toda hora, enquanto a gente está aqui, quantas mulheres foram agredidas de alguma forma? Recentemente, uma moça, né, veio lá, ela me diz, vereadora, eu não moro aqui, eu moro numa cidade vizinha. Mas eu não sei o que fazer, porque eu fui denunciar, né, a violência que eu sofro na minha casa, meu marido é o agressor, e o delegado não acatou, ele não quis registrar o BO, porque ele disse que, não, deixa para lá, isso é uma briguinha, vai passar. Entendeu? Então, assim, é tão difícil, né, romper esse machismo que
O sujeito que é delegado da Polícia Civil de uma certa cidade, eu não vou dizer quem é, mas eu encaminhei uma denúncia à corregedoria da polícia. O sujeito que é uma autoridade olha para uma mulher e não acata a denúncia de agressão dentro da casa dela, porque ele acha que não, faz parte do casamento, as briguinhas. Professora, pensando um pouco nesse aspecto social da violência doméstica, é uma pergunta mesmo. Não haveria também uma certa influência hoje em dia, com tantas leis, Lei Maria da Penha, alguns delegados, alguns profissionais da polícia não registrarem o BO, também por causa do grande número que a gente tem visto divulgado nas redes sociais de mulheres que em situação de vulnerabilidade psicológica, até porque já estão no estado de codependência, registram a ocorrência e depois ficam lá chorando para o policial soltar. A gente tem cenas... Retira a queixa. Eu já vi cenas que me chocaram muito. Você já viu, Alan? As mulheres ali chorando perto do camburão, o policial querendo levar, e elas, não, pelo amor de Deus, solta porque eu preciso dele. E aí vem vários psicólogos falando que a violência que a mulher sofre no casamento, antes da agressão física, já fez com que ela desenvolvesse a codependência do seu parceiro. E aí é uma dor de cabeça, às vezes, para a polícia tentar fazer registrar o BO, fazer cumprir a lei, e a mulher com os meninos lá na porta. Assim, acredito que isso também possa contribuir um pouco para talvez os policiais hoje em dia já ficarem pensando 2 vezes antes de registrar uma ocorrência. Aí nesse caso teria que ter um trabalho realizado com essas mulheres também, né? Assim, acho que é toda uma reeducação social para a mulher entender o papel dela na sociedade, porque aí eu já estou indo por questão do trabalho, do problema na raiz, né? Porque muitas mulheres que sofrem violência doméstica, muitas vezes elas se permitiram estar com parceiros desequilibrados porque ela já entra fragmentada emocionalmente e gera aquela codependência. Sim, não tem dúvida. Por isso que é importante essa rede de proteção à mulher, né? Porque para sair do ciclo de violência é a maior dificuldade, né? Tem todos os níveis de dependência econômica, emocional, né? Então, você precisa de muitas mãos ao lado dessa mulher para ela conseguir se sentir segura o suficiente para, de fato, realizar uma denúncia, fazer um registro de um boletim de ocorrência e mantê-lo, né? Por isso que é importante. As procuradorias da mulher dos legislativos, seja federal, estadual, municipal, hoje cumprem esse papel, né, junto da OAB, junto os centros de referência de atendimento à mulher, os CRANs, né, que tem as prefeituras, as delegacias especiais de atendimento à mulher são fundamentais, porque muitas mulheres, inclusive, não registram queixa, nem chegam a registrar, porque têm vergonha de ir lá e falar com um delegado. Então, a presença de uma mulher para acolher, né, as vítimas é fundamental. Senão ela não tem coragem de falar as palavras que ela precisa falar para fazer o registro da agressão que ela sofreu, né? Então, a gente tem um projeto precisa. Em âmbito federal, acredito, não sei se é do deputado Marerinde, mas a gente tem um projeto nosso, inclusive do PDT, que versa exatamente sobre isso. Sim, é importantíssimo. Quantas mais leis nós tivermos, né, que vêm consolidar essa rede de proteção e a legislação que criminaliza a violência, o que nós precisamos é criminalizar a violência. A gente acabou de ver agora a misoginia, né, tramitando aí no Senado, e a gente viu pessoas dizendo que misoginia não é crime, misoginia não é misoginia, é a opinião da pessoa. Gente, misoginia é crime, é ódio à mulher, né? Muitas ações e falas de homens são misóginas, sim, porque ele odeia mulheres, né? Porque ele realmente não gosta, né? Não gosta no sentido do gênero. Sim. Né? Eu não quero ver essa mulher ocupando espaço, eu não quero ouvir a voz dessa mulher. Esse cara é misógino.
Tem um E ele estudo. tem que responder criminalmente. Então é importante que a lei da misoginia prospere, é importante que a lei do nosso deputado Eringer seja aprovada, porque tanto a gente ainda tem pouca proteção legal. Precisamos de muita, precisamos da ampliação dessa rede de atendimento às mulheres, né? A gente precisa ter abrigos, né? Nós temos uma casa, um abrigo especial, uma casa-abrigo em Maringá, por exemplo, que acolhe mulheres que estão em iminente risco de vida e elas podem levar seus filhos menores e os seus pets. É preciso ter isso em muitas cidades, porque tem mulher que se não sair do risco ali, ela pode ser, o feminicídio está associado a isso, é o que você falou, a mulher começa, o homem não começa matando. É um cara super legal hoje, nossa, um marido maravilhoso, carinhoso, e amanhã ele resolve e mata a mulher, assassina a mulher. Não, ele começa com os crimes que estão lá na Lei Maria da Penha, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Né? Tem homens que pegam, ele não gosta da roupa que você está usando, ele faz você tirar a roupa e ele põe fogo na roupa, porque eu não gostei, porque não sei o quê. Né? Ele pega os bens, né? E isso é violência patrimonial. Uhum. São minhas coisas, ele não tem o direito de pegar. Meu celular, né? Violência sexual, que é terrível. Né, violência física mais visível, porque restou hematomas, etc. Mas as outras violências são graves também. Né? Então, a gente, de fato, precisa, e muitas mulheres hoje sofrem violências que são crimes e não sabem que são nem violência. Né? Mas é isso, a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento. Fazer conscientização, formação, levar a Lei Maria da Penha para todas as mulheres desse país. Todas as mulheres precisam conhecer a Lei Maria da Penha. Em todos os seus aspectos, né? Todos. Nossa vereadora e professora está dando uma aula aí para nós, né, pela Rádio Legalidade, e também fazendo uma reparação histórica necessária, né, Elisângela? Porque tem que ter alguém que fale, que represente as mulheres mesmo. Hoje o Brasil vive o pior índice de feminicídio dos últimos 10 anos. Então tem que ter alguém com coragem, com pulso firme. E eu estou muito contente, feliz com o nosso PDT, que está vindo aí representações cada vez mais das mulheres. Nós temos no Rio Grande do Sul a pré-candidatura da Juliana Brizola também. Extraordinária. No estado do Paraná também a gente tem lideranças importantes. E eu gostaria de entrar um pouco mais agora na questão política, né? Aproveitar o momento aqui com a nossa vereadora, perguntar sobre as conjunturas políticas lá do Paraná, né? O que está em jogo lá, né? Como é que está o nosso pré-candidato Requião Filho? O povo, o que a senhora sente da população do Paraná? Quer a continuidade daquele governo? Não. Não? Que bom. Então, quero deixar para que a senhora faça a sua leitura. Muito bem. No Paraná, hoje, eu acho que a gente tem uma conjuntura política extraordinária. Né? Por quê? Primeiro que as pesquisas vêm mostrando que o nosso candidato, né, o deputado Requião Filho, nosso pré-candidato, ele figura em segundo lugar na pesquisa desde a primeira pesquisa que se lançou. Já tem um ano, né, que pesquisas são lançadas o tempo todo e Requião Filho está lá, em segundo lugar, só que em um segundo lugar crescente, né, quase alcançando 30% já, nestas últimas pesquisas que foram apresentadas e publicadas essa semana. Então, assim, eu acho que tem uma grande possibilidade, todos nós estamos animadíssimos, primeiro porque a gente tem um grande pré-candidato, né? A gente tem uma pessoa que é extremamente preparado, estamos falando aqui de gente com conhecimento, né? Gente que tem espírito público, que está aqui, está lá como deputado no seu terceiro mandato, salvo engano, o tempo inteiro lutando pelos direitos da população. O tempo inteiro fazendo enfrentamento com aqueles governos terríveis que o Paraná teve nos últimos 16 anos. Que cada qual, seja o Richa, seja agora o Ratinho Júnior, eles ficaram 8 anos cada um. O Ratinho está cumprindo o 8º ano dele de segundo mandato. Então, assim, mas de fato foram governos extremamente chamados neoliberais, né, que nós sabemos muito bem o que significa, são governos que
primam pelo enxugamento da máquina, ou seja, encolhimento do Estado, desvalorização dos servidores públicos, privatização de bens do Estado, de bens públicos, não investimento nos serviços públicos para a população. São governos que priorizam recursos públicos para os negócios privados, né, e fazem isso muito bem. E governos como, por exemplo, agora o Ratinho Júnior, um governo de publicidade, de propaganda, né? Então, o Estado na propaganda oficial é uma maravilha. Todavia, na realidade, o que nós temos é péssima saúde, péssima educação. Segurança pública é só discurso. O governador não foi capaz de ampliar os efetivos policiais, de investir nesses efetivos. Então, inclusive, durante o governo dele, se os municípios tiveram que investir muito em guardas municipais, porque o Estado não cumpriu o seu papel junto à segurança pública. E o deputado Requião Filho esteve lá firme, sabe, fazendo essas denúncias, fazendo cobranças, votando contra os desmandos, né? Por exemplo, a Copel, que é a nossa companhia elétrica, foi privatizada. E hoje o serviço elétrico no Paraná não funciona. Tem municípios que ficam sem energia a maior parte do dia e da noite, né? Fica caindo a toda hora. É terrível, não tem mais a quem reclamar, né? Porque a Copel agora é dos acionistas. Os recursos, né, da energia são para o lucro, para os dividendos que são apropriados pelos acionistas, não são investidos na manutenção do sistema de energia. A água é a mesma coisa, com a nossa Sanepar, a companhia paranaense. E o Requião Filho esteve lá o tempo inteiro votando contra isso. Uma coisa terrível no Paraná é o preço dos pedágios. Os pedágios, assim, preços escorchantes. Acabou durante o governo Ratinho, agora acabou a concessão. Havia grande possibilidade, né, de fazer, de fato, um sistema, né, viário intermunicipal que nem dependesse de privatização das estradas. É um absurdo. Absurdo você privatizar aquelas estradas depois, inclusive, de um projeto, de um contrato, né, de 30 anos, em que as concessionárias não cumpriram a parte de fazer ampliação das estradas, melhoria, conservação, etc. Então, e o Requião está lá, sabe, numa atuação extraordinária contra tudo isso. E, então ele conhece muito do Estado do Paraná, ele conhece muito dos direitos, e ele tem um compromisso danado com os servidores públicos, né? Então aí você me pergunta, qual é essa conjuntura? A conjuntura que eu assisto na educação, por exemplo, é assim, não tem um professor que eu conheço, um servidor da educação, da saúde, que não me abraça feliz e diz, eu vou votar no Requião Filho, né? Porque nós queremos de volta o investimento na educação, a melhoria das condições. Recentemente nós tivemos a terceirização das administrações da rede estadual. Então, nos colégios estaduais, você tem toda a área administrativa terceirizada. Já não bastava operacional, né? Agora também administrativa é terrível isso. É terrível porque você fica tendo elementos estranhos ao quadro do magistério, né, dentro das unidades. Então, os colégios estaduais, os únicos que obtiveram investimento foram os colégios cívico-militares, que, né, o que tem de diferente? Foram feitos o que tem que ser feito em todos os colégios estaduais, que é manutenção, pintura, cuidados estruturais, e eles botaram um bedel, né, para cuidar para ensinar os meninos a cantar hino e marchar. Pô, isso é ridículo. Qualidade que é bom, nada, porque o que você tem de conteúdo é a plataformização que substitui o professor, que deixa o professor calado,
né? O professor não tem mais condições de desenvolver o estudante, porque o estudante do ensino público no estado do Paraná está sendo formado para ser mão de obra barata. E eu estou falando isso porque são coisas que Requião Filho fala, sabe? São as coisas que a gente defende, né? E exatamente o que nós temos é isso. Os meninos ressentem da formação que eles estão tendo. É de chorar de você ver a realidade da educação no estado do Paraná. Sem contar a minha área, Educação Superior, Ciência e Tecnologia. Um desmando, um abandono total. Ratinho Júnior não veio uma vez à Universidade Estadual de Maringá. E nós somos da rede estadual de universidades, né? O Paraná tem uma rede extraordinária, né? Que na verdade a gente tem assim, universidades polarizando os 399 municípios. Todo o estado do Paraná está coberto pela rede estadual de instituição de ensino superior. Não houve investimento, não houve aumento de efetivos, concursos. A gente tem setores na universidade que você entra, o último que saiu apagou a luz e ficou apagada. Tem aquelas mesas enormes, aqueles setores administrativos, não tem mais servidor técnico. Tem pouco professor. Quem morreu, não tem reposição. Quem se aposentou, não tem reposição. E com isso você vai destruindo a instituição de dentro para fora. Então, assim, eu não tenho dúvida que não dá para continuar lá, sabe, com esse modelo que engana as pessoas porque fala em economia, em enxugamento da máquina, né? Mas isso é enganar a população, porque, na verdade, dinheiro de imposto é para ser investido em serviço público que volta para a própria população e acabou. Sabe, é isso que a população tem que entender. Então, um governo que vem como, né, um dos candidatos que lá está, né, ele é alguém que fala só em diminuição da máquina, não valoriza servidor público. E com o Requião, não. Né? Com o Requião, a gente tem, então, agora um belíssimo projeto de desenvolvimento efetivo do Estado, da sociedade, né? Por meio dos serviços de qualidade, né? Do rigor com os recursos, certamente, mas de investimento na população, que, ao fim e ao cabo, é o que interessa. Então, é isso. Nós temos um cenário muito legal, porque ele está bem, as pessoas estão entendendo o recado, né? E quanto mais o primeiro lugar fala, mais ele se enrola. Muita incoerência. Muita incoerência. E aí o que acontece? O governador poderia ser o primeiro lugar não é o candidato do governador. Né? O candidato do governador, ele demorou muito para apresentar, ele apresentou a semana passada. Né? Era secretário de obras. Mas alguém assim que ninguém conhece, né? É alguém que estava no governo estadual, mas estava lá, na burocracia de liberação de recursos, claro que atendendo prefeitos, apesar que dizem que ele atendia mal os prefeitos. Tanto que na primeira pesquisa em que figura o nome do candidato do governador, ele aparece com 5% de intenção de voto. Né? Então, a gente tem aí no páreo o candidato do governador, bem abaixo. Aí nós temos nosso Requião, né, em segundo lugar, lá quase na casa dos 30%, o primeiro lugar na casa dos 40 e pouco, né, mas que é o candidato que eu tenho certeza que vai desidratar. E temos um terceiro lugar que é o ex-prefeito de Curitiba, uma pessoa super simpática, todo mundo gosta dele. Mas que, assim, né, não sei, tomara que ele mantenha a candidatura dele. Né, tomara, porque para a gente não ter, né, um primeiro turno já muito polarizado, né, eu acho que o primeiro turno tem que ser isso mesmo. Todas as forças que tiverem aí, possível. Claro, e depois no segundo turno é outra história, né? E olhando para Maringá especificamente, Maringá é o terceiro maior município do estado do Paraná. E é curioso porque a senhora falando aí dos problemas que a população tem enfrentado,
Eles têm enfrentado problemas em áreas onde Maringá ainda é apontada nacionalmente como uma vitrine do Brasil com altos índices em desenvolvimento, qualidade de vida, saúde, educação. E, em paralelo a isso, os problemas que a senhora, né, e os demais colegas, vereadores, deputados, enfim, gestores comprometidos com a população estão, de fato, atuando, que é exatamente na questão da infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde, ou seja, as mesmas áreas que são vitrine para o Brasil com altos índices, são os problemas, apresentam problemas a serem enfrentados no município hoje, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? Maringá, de fato, ela tem excelentes indicadores, principalmente esses que você colocou, esses de qualidade de vida, urbanização. Então, de fato, assim, Maringá, em relação a saneamento, nós temos uma cobertura de saneamento excelente, né? Não é 100% ainda, mas é quase 100%. Asfalto, praticamente toda a cidade com cobertura asfáltica, com infraestrutura boa. Então, as questões de infraestrutura urbana, Maringá peca pela manutenção. A zeladoria urbana é uma tragédia. Mas nós temos problemas estruturais também, hoje já de grandes áreas de alagamento. Por quê? Porque nenhum prefeito quer fazer redes pluviais, né? Nenhum prefeito quer rasgar o chão, o subterrâneo da cidade, botar canaletas maiores e tá lá, pequenas canaletas. Então, quando dá essas chuvas agora, que a crise climática é uma realidade que tem que ser pensada, quando dá essas super tempestades, né? Nós somos a cidade árvore, uma das cidades super arborizadas, maravilhosas, mas árvore precisa de manejo e manutenção o tempo inteiro. E nós temos, então, muita queda de árvore. Teve uma tempestade em que caíram 500 árvores arrancadas pela tempestade. Elas caíram sobre casas, sobre carros, né? Felizmente, naquele momento, né, ninguém chegou a ser morto num acidente, porque imagina, poderia ter acontecido. Mas então, assim, tem um problema de zeladoria que, sabe, depende de uma infraestrutura que precisa ser feita e ninguém fez até agora. Nós temos problemas de segurança, né, porque, né, a gente tem lá um investimento grande na guarda municipal, né, mas não é suficiente, porque realmente a segurança não pode ser uma responsabilidade exclusiva do município, né? Sem efetivo de polícia civil e polícia militar, a guarda municipal não dá conta. Mas também nós temos todas esses chamados ativos urbanos, né, e grandes indicadores que nos colocam nos primeiros lugares de todos os programas internacionais até, isso é devido ao processo de segregação da população, né? Porque realmente Maringá, ela não permite que nós temos baixa renda em Maringá, pessoas ganhando muito pouco. Aliás, o rendimento de Maringá é pequeno, as pessoas pagam muito mal, né? O assalariamento em Maringá não é bom, infelizmente, e aí as pessoas não conseguem morar lá, porque nós temos um domínio do mercado imobiliário, né? E aí a especulação, ela é um componente do desenvolvimento desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento foi o mercado imobiliário que se sentou, que sentou numa mesa, olhou o projeto e disse, essa área aqui, né, é uma área residencial popular, essa aqui é uma área residencial principal, né? Mas elas têm as mesmas características, aquelas vias lindas, arborizadas e tudo. O que é diferente? Por que aqui é principal para a população de alta renda e aqui é para a população de baixa renda? Pelo preço. O mercado imobiliário vai dominando o desenvolvimento, né? Então você bota terrenos 10 vezes mais caro aqui para a população de alta renda comprar do que aqui na zona residencial popular. E com isso, de fato, o mercado foi dominando a um ponto, né, em que o rentismo é uma das características, ou seja, você tem prédios inteiros que tem um proprietário, né? Você tem poucos proprietários daqueles lotes, muitos lotes, e esses caras constroem e alugam
né? Então você tem a renda do aluguel, né? Esse rentismo Uma aí. concentração de... E aí ele é dominado pelos proprietários, o aluguel é caríssimo. Então o sujeito de baixo assalariamento não mora em Maringá. Tem 80 mil pessoas que vêm todos os dias da região. Acho que esse índice está até defasado, já faz uns 2, 3 anos. 80 mil pessoas que vêm todos os dias das cidades vizinhas trabalhar em Maringá e voltam embora no final da tarde. Né? E essas pessoas, elas só não moram na cidade, né? Claro que muitas estão morando nas cidades vizinhas porque optaram morar lá, mas a maioria não mora em Maringá porque não consegue, o aluguel é caríssimo. O preço da terra e do imóvel é muito alto. É equivalente a Brasília e a Florianópolis, né? Que são, para mim, os 3 municípios assim, que têm os preços imobiliários mais altos. Um absurdo de alto. Então, de fato, é isso, né? Nós temos problemas sociais que estão invisibilizados sob o cartão postal. Sobre o cartão postal, né? Então, é claro que tem uma imagem que é trabalhada nacionalmente, que é vendida. O atual prefeito é um vendedor da cidade, né? O prefeito Silvio Barros, ele faz palestras em todo canto, ele vai para eventos internacionais. E como vai para eventos internacionais? Ele mais viaja do que fica em Maringá. Ele vende a cidade, né? Ele queria ir na COP, que aconteceu lá em Manaus, mas não tinha o que fazer, porque ele tinha acabado, não fazia muito tempo que ele tinha assumido, e aí não tinha feito ainda nada. Ele inventou um projeto ultra sustentável, inventou, escreveu, mandou para a Câmara, ele tem maioria no Legislativo, qualquer coisa que ele mandar, os vereadores vão aprovar, a maioria vai aprovar. Ele inventou, mandou para a Câmara aprovou, ele agarrou o projeto, botou embaixo do braço e foi lá apresentar na COP. Aliás, a COP foi em Belém, né? Foi em Belém, é verdade, foi em Belém. Então é isso, essa é a venda dos exemplos, né? Estão lá inventando coisas, porque agora ficou fácil. Você inventa uma coisa, você faz um belo desenho, né? Uma bela perspectiva, né? Com os programas aí, né? De projetos. E os problemas não são solucionados. Não, porque fica só na imagem. Aí a imagem é extraordinária. Qualquer lugar onde eu vou, qualquer lugar, as pessoas dizem, nossa, Maringá, porque as pessoas conhecem essa imagem. Eu quero conhecer Maringá. Você vai lá conhecer, está convidada, né? Você disse que tem uma amiga agora morando lá. Isso. Vá a Maringá, vale a pena conhecer. Mas Maringá é um pouco como Brasília, né? Ela tem uma imagem aí, tem o plano piloto, tem o projeto original, o projeto da companhia, mas tem a periferia que está invisibilizada, a pobreza que está invisibilizada, mais de 50 mil famílias no Cade Único vivendo precariamente, dependendo sim de políticas de assistência social. Tem lá um conjunto de moradores em situação de população em situação de rua, né? Hoje mais invisibilizado ainda, porque agora eles estão expulsos das áreas mais centrais, estão espalhados, né? Pela segurança pública. Então é isso, e tem essa população que, né, não está morando lá, mas só tem lá o trabalho. Maringá ela não exporta os postos de emprego, os investimentos, é tudo concentrado na cidade. Agora, o trabalhador não tem espaço para ele na cidade que ele ajuda a construir. Onde ele trabalha. Né? Ele tem que ir embora para outro município, o que é pior. Aí o prefeito deu o contrato de concessão, né, do transporte coletivo para uma empresa por 40 anos que não oferece a possibilidade da mobilidade legal, barata, com qualidade, entendeu? Não tem uma política no Estado, aliás, isso é uma coisa que deputado estadual tem que começar a enfrentar urgentemente. Política de mobilidade intermunicipal, política regional de mobilidade, política metropolitana. Porque senão é isso, as pessoas são expulsas para lá e para vir trabalhar, elas que se virem. Elas vêm de bicicleta, elas vêm de motoquinha, que elas compram com carnezinho lá, elas compram um carro. Por quê? Dependendo do péssimo transporte,
contratado, né, nessas concessões de transporte coletivo, não vale a pena, que é super caro, não tem horário suficiente, é super desconfortável, na hora do rush é aquele horror para as pessoas virem todo mundo no mesmo horário para trabalhar, só tem transporte rodoviário, né? Não tem trem, não tem metrô, não tem carroça, só tem ônibus. Então, isso é perverso, Elisângela. E onde são está políticas concentrado? perversas. E onde está concentrado hoje a maior preocupação da pré-candidata Ana Lúcia? Bom, de fato, a minha maior preocupação é com a educação, né? Porque eu acho que seja a educação municipal, né, que dá as bases estão ali na educação municipal, mas principalmente a educação estadual, que começa a profissionalizar, né? Então, até chegar lá, você fez segundo grau, que você confessou, eu também fiz segundo grau. O menino passar pelo ensino médio, não pode ser um ensino médio para formá-lo como mão de obra barata. Nós precisamos de educação integral de qualidade, desde o berço até a universidade. Sabe, precisa de muito investimento em educação. Quando a China quis se transformar no primeiro país do mundo, e já está praticamente ocupando esse papel, a primeira economia do mundo, daqui a pouco a China já é quase, vai ser a primeira economia do mundo. A primeira coisa que ela fez, ela investiu 10% do PIB, que era de 3%, passou para 10% do PIB em educação integral de qualidade, para formar de verdade as pessoas pensantes. Então, assim, para mim, realmente, o maior desafio é a educação, não desconhecendo todos esses outros. É preciso fazer tarifa zero urgentemente, porque se a gente está falando de mobilidade, precisamos de programas integrados, passes integrados de mobilidade entre as cidades, porque, né, o ir e vir para o trabalho integrou esses territórios. Né, os nossos territórios metropolitanos estão integrados, eles são uma mancha urbana única. Curitiba, a mesma coisa. No entanto, a gente não tem os passes integrados, mas mais do que isso, precisamos de transporte público de qualidade e tarifa zero. Ponto. Isso é fundamental. Mas, de fato, para mim, é a educação o grande desafio. Né? Eu acho que é aí que a gente constrói a sociedade com a qual todos nós sonhamos. Inclusive aquele que não sabe, né? Aquele que que não tem noção do que está acontecendo, ele também quer uma sociedade justa, uma sociedade em que não tenha violência, porque todos temos medo de sair na rua de noite sozinhas. Isso tem que acabar. E é só a educação que vai proporcionar igualdade de oportunidade para todas as pessoas. A partir daí, pronto, a sociedade vai sem violência, sem aumento de criminalidade. Porque as pessoas, ninguém nasce bandido, não. Não tem ninguém que vai provar aqui para nós, esse sujeito aqui já nasceu bandidinho, assim. Ofereça uma escola de qualidade para esse garoto, integral, fora da comunidade, que vai cooptá-lo na primeira hora para o crime organizado. Você vai ver se esse menino não poderá ser um grande cientista, sabe, um grande esportista, um grande tudo. Um artista, se ele quiser. Um artista maravilhoso, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que o grande desafio é a educação integral de qualidade. Como a senhora falou, e a gente entende, né? Porque isso é uma ideologia pedetista, até mais do que trabalhista, e a gente entende, assim, também, né, que a educação em tempo integral, ela forma o indivíduo por completo. A gente sabe que grande parte da formação é familiar, mas a gente está falando de famílias carentes, onde o pai e a mãe precisam trabalhar o dia inteiro, que era o que o Brizola falava, e era o olhar dele, o CIEPs lá no Rio de Janeiro, né, tentando livrar essas crianças que muitas vezes iam para a escola, porque lá era onde ele ia ter oportunidade de comer, e voltava para casa, não tinha refeição, não tinha um pai e a mãe para acompanhar, então ia para a rua, era cooptado pelo crime organizado. Na escola de tempo integral, além da formação intelectual, ele passa a ter também a formação complementar,
que são cursos extra e outras formas de aprendizado que vão fazendo com que ele possa explorar o seu potencial como indivíduo, né? Pronto, e adquirir igualdade de oportunidade. Exato. Dê oportunidade às pessoas, sabe? E pronto, e aí a gente vai ter a sociedade que o PDT tem nos seus programas, sabe? A sociedade justa, igualitária, né? Com uma população que tem certamente o bem-estar assegurado. Mas a senhora já nasceu trabalhista. Já nasci trabalhista, com certeza. Que bom, foi um ganho para o partido. Muito obrigada. Eu costumo dizer que o bom gestor ele tem que proporcionar oportunidades, né? Oportunidades de ter uma educação de qualidade, saúde, trabalho, enfim, acesso àquilo que o cidadão precisa, né, para ter uma qualidade de vida. Mas, Elisângela, a gente já pode encaminhar, né, para o final. Já tomamos bastante o tempo da professora e vereadora aqui na Rádio Legalidade, mas o debate foi muito bom, esclarecedor. Repito, realmente uma aula, né, para que a gente possa cumprir com a função social da Rádio Legalidade, de trazer informação, promover o bom debate, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária. E a professora é uma das defensoras da justiça social, que nos orgulha muito. Elisângela, eu deixo então a palavra, né, para que possa fazer as suas considerações finais. A minha consideração é que o Alan, ele foi vereador por 16 anos. 5 mandatos, Alan? 4 mandatos. Então ele entende bem o cenário, né, de um vereador lá no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Qual a cidade? De Lermando de Aguiar, fica próximo a Santa Maria, região central do estado. E aí vendo a vereadora falar, né, nos problemas, de estar nessa linha de frente, sendo porta-voz dos anseios da população, me passou um filme aqui pela cabeça. Foi, né? Eu lembrei meu tempo aí de juventude, que eu também atuava lá na minha cidade e gosto da política, tanto é que eu estou aqui na casa do PDT. Então, que bom te conhecer agradeço. pessoalmente. Realmente, inclusive agora estou no compromisso aí, Elisângela, de mobilizar todos os meus familiares lá em Paraná. Tenho uma tia, tenho primos lá, né, em Cascavel, para dar o apoio aí à nossa pré-candidata a deputada, que com certeza a população de lá vai estar muito bem representada. Eu gostei muito de conhecê-la pessoalmente. Como editora do site, né, da Comunicação Nacional, a gente teve a oportunidade de publicar algumas coisas do trabalho da senhora como vereadora. E aí, ela falando aqui, o filme que foi passando para mim foram as coisas que a gente já publicou sobre o trabalho dela. E aí vai acrescentando ainda mais, conhecendo-a pessoalmente, ouvindo, é uma aula mesmo. Acredito que não só para mim, mas para aqueles que nos acompanharam até aqui. Fica o convite para que quem assistir Picadinha assista até o fim, compartilhe, porque esse tipo de informação que foi dito aqui, especialmente pela professora socióloga, estudiosa, acadêmica, leva esclarecimento para a população. É muito importante que muito do que foi dito aqui passe a ser de conhecimento do maior número de pessoas possível. Não apenas porque ela é a nossa candidata, mas porque, inclusive, outros candidatos espalhados pelo Brasil também têm um trabalho semelhante, ideologia semelhante, mas se a população não entende o que é importante para ela, muitas vezes ela não consegue reconhecer num candidato a pessoa em quem ela poderia dar o voto dela, né? Que é um voto de confiança, né? E acompanhar o mandato. Certamente. Bom, eu tenho que falar tchau também, eu falo. A gente, então, Fique à vontade. deixa a palavra à sua disposição para a sua mensagem final, né? Para o que a população de Maringá e do estado do Paraná pode esperar da sua atuação política e também como cidadã. Obrigada, foi uma grande alegria também conversar com vocês. Eu sempre gosto muito de falar sobre a minha cidade, o meu estado, falar sobre o nosso país, falar da nossa Constituição, que é uma carta de direitos e obrigações, é claro, né? Mas, de fato, então nós precisamos ter cada vez mais políticos eleitos que tenham compromisso, né, com a nossa Constituição, compromisso com as políticas públicas. Eu acho que isso é importante, porque não se trata mais de fazer aquela política
clientelista do toma lá, dá cá. Isso é terrível, isso tem que acabar. Nós precisamos reconhecer exatamente isso, né? Aqueles candidatos que vão falar sobre os projetos que tem para a sociedade, né? E aí você reconhecer nesses projetos as suas necessidades, falar, puxa vida, então é uma pessoa assim que eu preciso eleger. E nesse sentido, de fato, os nossos candidatos do PDT são maravilhosos, porque a gente tem esse compromisso, né, com o nosso programa partidário, né, com a construção da igualdade, com a construção da justiça social, né? Por isso, é isso, fiquem atentos, tem eleição esse ano, minha gente. Nós somos todos pré-candidatos ainda, mas agora, nesse momento, é que as pessoas têm mais tempo para se apresentar. Então, é a hora da população começar a prestar atenção já nas redes sociais, nas ações do passado das pessoas, né, no discurso. Às vezes você vê candidatos com discursos muito vazios, você não consegue... Pô, o que esse cara vai fazer por mim, afinal? Se você está em dúvida, já não vai fazer nada, esquece. Né, procura pessoas que tenham mesmo esse compromisso, né? E é isso aí, espero que nessas eleições o PDT consiga eleger muito deputado, né, estadual, federal, né, que os nossos senadores sejam eleitos no país inteiro, né, e a gente certamente tem muito a contribuir, né? Preste atenção nos pedetistas, no nosso partido, e lá no Paraná, né, em tudo que a gente vem fazendo. Valeu, obrigada, viu? Obrigada, professora. A gente que agradece mais uma vez aí pela participação da sempre vereadora, sempre professora também, Ana Lúcia Rodrigues. Lhe desejamos também muito sucesso na sua caminhada política, também no seu trabalho lá na cidade de Maringá. Agradecemos de coração a participação da Elisângela, nossa jornalista, sempre muito bem preparada, muito bem articulada, né, que conduziu também essa entrevista aí com uma excelência. Nosso companheiro e amigo Edevaldo Pereira, né, na parte técnica de som, que vai fazer toda a parte aí da edição, né, todo o trabalho aí intelectual também. E com isso a gente finaliza esse podcast, desejando, né, a nossa vereadora bom retorno aos seus lares.